Quero cumprimentar os irmãos que estão na internet, pedir que vocês nos acompanhem, depois compartilhem essa palavra, esse culto, os outros cultos também que passaram, né? Compartilhar essa palavra, que é uma ferramenta poderosa para a evangelização. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui no templo, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aí numa campanha, né, que foi direcionada por Deus, pelo pastor, e a gente sempre tem que encontrar um tema, né? O pastor, com esse direcionamento de Deus através da vida do pastor, eu já falei uma vez, ele tirou a gente da zona de conforto, porque ele levou a gente para livros bíblicos que a gente, às vezes, não tem tanto manejo, e a gente precisa o quê? Se aprofundar, estudar. E aí, toda vez que a gente vê lá na escala que o nosso nome está lá, a gente precisa falar, meu Deus, e agora? Qual é a palavra que eu vou falar? E a gente está tendo todas as terças-feiras as orações online. Então, não nessa terça-feira, na terça-feira passada, enquanto o pastor ministrava, Deus falava comigo sobre estar firme, sobre se manter. E aí eu fiquei pensando, e agora? Agora eu preciso encontrar algo que esteja dentro disso. Por quê? Porque quando a gente entra ali na oração, são 30 celulares e às vezes outras pessoas ali, e todo mundo tem um pedido. Seja de cura, seja de libertação, seja de emprego. Então a gente vê que todo mundo tem uma dificuldade. Mas as pessoas estão ali orando. Às vezes dificuldades muito grandes, às vezes dificuldades menores, mas que às vezes para mim uma dificuldade menor, para o outro ela é grande. E aí eu fiquei pensando, mas todos estão aqui firmes, orando e pedindo a Deus. Então acho que é sobre isso. E aí eu fui buscar, entre os livros que o pastor nos direcionou, o livro de Tito. Se a gente fala assim, eu sempre li Tito. Não, né? Não. Mas a gente pesquisou e Deus nos levou a ele. Então a gente vai ler o versículo de Tito, o 3, capítulo 3, o versículo 9. Lá diz assim: evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Atualmente, a gente está vivendo tempos dentro da igreja de todo mundo acha alguma coisa, todo mundo tem alguma coisa para falar, todo mundo sabe de alguma coisa, todo mundo discorda de alguma coisa. As pessoas discordam da gente, discordam do irmão, discordam de Deus, discordam dos pastores, discordam do direcionamento. E aí a gente muitas vezes fala assim, eu não concordo. Eu não concordo, pastor, eu não concordo, o direcionamento que ele deu, eu acho que está errado. E aí a Bíblia vai nos dizer que a gente não tem que concordar, né? Porque as autoridades elas foram colocadas por Deus. Então coloca para mim lá, Bia, em Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então, a gente está debaixo de uma autoridade que não nos cabe, às vezes, achar ou concordar, porque existe um direcionamento. Se a gente não concorda e eu decidi que eu não concordo, eu entendi, a gente precisa sair dessa autoridade e buscar outra que a gente concorde. Porque senão a Bíblia vai dizer que você está em rebeldia e você está fora da palavra de Deus. E aí muitas pessoas podem olhar e falar assim, Débora, você não é meio hipócrita? Você sempre concorda com tudo? Não concordo com tudo. Mas eu também não concordava com meus pais, morava debaixo do teto deles e estava debaixo da autoridade deles. E eu era obrigada a aceitar. Então a gente precisa amadurecer algumas coisas para que a gente consiga se manter firme na palavra de Deus. Porque senão, qualquer vento nos leva. Manter-se firme está cada vez mais difícil por muitos motivos que vêm acontecendo no mundo. Hoje a gente tem as informações que elas chegam em tempo real, muito rápido. Às vezes as informações elas são desencontradas e a gente tem um acúmulo de coisas e um acúmulo de informações que às vezes a gente não sabe para onde ir. E baseado nesse versículo de Tito, lá eu vou ler aqui de novo, ele fala assim, mas não entreis em questões loucas. E o primeiro item que eu coloquei foi esfriamento espiritual, dentro dessas questões que são loucas. Então, assim, você já ouviu alguma coisa muito absurda?
Você fala assim, não é possível que a pessoa está falando um negócio desse. Não é possível que a pessoa está pensando dessa forma. Aí você começa a questionar, ou eu estou louca, ou a pessoa está louca. Porque não é possível, gente. Não é possível que ela está nessa teoria. Hoje, as pessoas estão usando isso para falar sobre verdade. É uma verdade absoluta. As pessoas estão usando isso para falar sobre é uma liberdade, é democracia. Então, todo mundo pode achar e todo mundo pode falar o que quiser. Às vezes, dentro das igrejas também. O que a gente tem que entender é o quê? Dentro e fora das igrejas, todas as leis existem autoridades. Dentro da sua casa tem uma autoridade, dentro do seu serviço tem uma autoridade, o governo, o mundo lá fora tem uma autoridade, a igreja tem uma autoridade. Se a gente começar a achar várias coisas que não está dentro dessas leis, a gente só está achando coisas que são loucas. Questões que estão nos tirando e estão nos esfriando. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que a palavra, quando ela vem do altar, ela nos confronta. Só que nós estamos numa época onde está ao contrário. As outras questões estão confrontando mais a gente do que a palavra de Deus. E aí, quando as coisas nos confrontam mais que a palavra de Deus, a gente esfria espiritualmente. E aí a gente começa a entrar nessas questões que são loucas, questões que não têm nada a ver, questões que são... não tem cabimento, não tem embasamento bíblico, mas às vezes a gente ainda fica se perguntando, será? Será? Mesmo quando a gente tem uma Bíblia, quando a gente às vezes sabe a palavra, e a gente fala assim, será? Que é isso mesmo? Será que Deus pensa assim mesmo? E a gente começa a se questionar, começa a sair fora do que Deus tem, para ver o que o mundo fala, e a gente começa a esfriar espiritualmente. A gente começa a olhar a televisão e falar assim, meu Deus do céu, o mundo está acabando. Olha, o pai matou o filho matou o pai, o fulano morreu, isso e aquilo. Mas assim como o pastor José Carlos pregou, isso não deve nos assustar. Nós já sabemos disso. A palavra de Deus já nos informou há mais de 2000 anos. Por que a gente está surpreso e assustado? Por que nós estamos ficando loucos com o mundo, quando o próprio Jesus já nos disse tudo o que iria acontecer? Lógico que a gente vai orar para que melhore, a gente vai clamar para que o Senhor tenha misericórdia, mas a gente não pode deixar isso nos esfriar espiritualmente. Ai, será que Deus existe? Porque as pessoas passam fome. Ai, será que Deus existe? Porque eu estou passando essa dificuldade. Deus já disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a gente não pode deixar que essas questões que são loucas e sem fundamento nos tire da presença de Deus, porque a gente fica ansioso, fica chateado e muitas vezes pautado em coisas que nem é real. Às vezes a gente cria teorias, sofre por teorias que nunca não vão existir e nem existiram. Mas isso acaba nos tirando da presença de Deus. Manter-se firme, que é o tema dessa noite, vai também a muito encontro das nossas particularidades. O texto ali de Tito, ele fala assim que sobre a genealogia da gente. O que é genealogia? É o estudo das origens das famílias, das gerações, dos ancestrais nossos. E aí a gente, muitas vezes, quando a gente vai para a palavra, vem para a igreja, muitos não nasceram em berço evangélico. Então, nós tivemos uma história antes. E aí, muitas vezes, isso tudo vem contra aquilo que a gente aprendeu. Tudo aquilo que a gente viveu. E aí a gente começa a nos questionar. Eu vim de uma família que era cristã, de denominação católica. Muitas coisas divergiam. E aí você tem que ir contra, não contra no sentido de brigar, mas no sentido de crença contra pessoas que você ama, contra pessoas que você respeita, mas que não têm o mesmo entendimento que você. E se você não é baseado, se você não é firmado na palavra de Deus, isso pode te tirar. Isso pode não deixar que você fique firme, porque isso causa contenda, como diz lá no versículo de Tito. A gente começa a nos questionar. Quem nunca, no começo, que não era da igreja, você está aqui
Comigo acontecia muitas vezes. Eu estava aqui, eu tinha certeza que era isso que eu queria para a minha vida, eu tinha certeza da minha fé em Jesus Cristo, mas quando eu estava fora, com a minha família, com outras coisas, eu falava assim, meu Deus, será que está certo? Será que eu estou certa? Será que é isso que Deus quer de mim? Então, se a gente não tiver essa firmeza e firmados na palavra, isso nos tira fora da presença de Deus. Quando a gente está no mundo, a gente vê que existem rótulos. As pessoas nos rotulam. Elas olham para nós e acreditam que nós temos que ser aquilo. Então, eu já fui questionada muitas vezes assim, você não acha que você deveria seguir as denominações de matrizes africanas? Por causa dos seus ancestrais, da história, do povo que lutou. E aí você tem que falar assim, eu respeito essas pessoas que lutaram por liberdade, mas a minha fé em Cristo Jesus é a única. Mas as pessoas começam a te questionar a ponto de você falar assim, meu Deus, será que eu não estou honrando as outras pessoas? Quantas pessoas que eu conheço, que talvez vocês conhecem, não conseguem se firmar na presença de Deus, porque tem pessoas que amam muito, pessoas da família, às vezes pai, às vezes mãe, às vezes uma pessoa de muita referência, que tem outro tipo de crença. E aí ela não consegue sair daquilo por gratidão, por sair do que sempre acreditou, por amor àquela pessoa. Ela não consegue separar o amor de Deus do amor da pessoa. Eu, por muito tempo, me questionei sobre isso. Será que é o certo eu sair disso tudo e vir para um evangelho que é contrário a um monte de gente que eu amo? Então, assim, a gente precisa se firmar. O evangelho, ele é liberdade. A gente pode amar as pessoas independente disso. Mas a gente, ao longo da caminhada, conseguir colocar isso em prática, que muitas vezes isso está na nossa mente, isso está no nosso coração, mas colocar em prática, às vezes, é muito difícil. Por isso que é importante a gente, como o pastor pregou, acho que foi uns 2 domingos atrás, sobre as raízes, ser plantado. Porque quando a gente é plantado no lugar que a gente tem raízes, quando vem essas coisas, a gente balança, mas a gente permanece. E também como é perigoso a gente ser plantado em lugares, criar raízes em lugares que Deus não tem para nós. E às vezes são dentro de igrejas. Deus não nos plantou ali, mas você está ali. E aí você cria raiz ali. Não porque Deus criou uma raiz para você, mas porque você criou uma raiz para você. E aí, de repente, você não consegue sair daquilo. Você não consegue se libertar, você não consegue evoluir, você está dentro da igreja, mas não consegue se firmar. Porque você não criou raiz aonde Deus tinha para você. Então, nós precisamos ter esse discernimento de espírito, de saber aonde o Senhor quer nos plantar. Fora, o correto é, nós estamos plantados em Jesus Cristo. Nós somos cristãos, ok, mas qual é o local? Aonde que eu tenho que estar plantado? Ah, Débora, então você está dizendo que tem lugares que não é bênção. Não é sobre isso. Às vezes é lugares que o Senhor não quer trabalhar com você ali. E você continua ali, por quê? Porque às vezes você também está pautado na sua história, né? Eu vivi 30 anos, eu fiz 30 anos, e Deus está falando, eu quero que você avance, eu tenho mais para você. Você continua ali estagnado, porque você não pede discernimento de espírito. Então, criar as nossas raízes é perfeito, mas criar as nossas raízes aonde o Senhor nos chama é essencial. Amém? E aí a terceira coisa que eu coloquei aqui é sobre a lei. E aí eu coloquei assim, a lei não é uma democracia. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são essas coisas inúteis e vãs. Muitas pessoas, elas querem agora falar sobre a lei. Elas querem democratizar. Ah, vamos ver se é isso mesmo? E aí, põe para mim, Bia, em Mateus 5, nós vamos ler o 17 e o 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem, nenhum i ou um o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Então,
a lei, Jesus, o próprio Jesus diz que ele veio e não veio anular a lei. Ele veio para que a lei fosse cumprida. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas estão pegando a palavra de Deus, versículos sem contexto, publicando para justificar condutas, para justificar atitudes, para justificar coisas e dizendo que é de Deus. Mas a lei, a palavra de Deus, a lei, os mandamentos, ele não é democrático. Não é se, não é mas eu posso isso e não posso aquilo. O mandamento é para mim, mas não é para Amanda. Não, a lei não é uma democracia. A lei é essa, pronto e acabou. Quer a gente goste, quer a gente não. Sempre existe pessoas que vão distorcer a lei para que elas se sintam confortáveis. Então as pessoas, elas às vezes criam igrejas baseadas no contexto bíblico que ela acredita para justificar o ato de vida que ela quer levar. E ela quer que eu e você e o mundo acredite que ela está debaixo da graça de Deus. Mas não tem como a gente estar debaixo da graça de Deus se a gente está fora da lei, se a gente está fora da palavra. A lei é uma e a palavra é uma, e ela não muda. Há 2000 anos ela é a mesma. Muitas vezes a gente justifica essas questões da Bíblia, a nossa falta de perdão, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de comprometimento, e falar assim, porque eu sofro, porque eu sofri, porque eu passei por isso. E o Senhor, Ele não trouxe a lei, Ele não trouxe a palavra para um questionamento individual. Não é que o Senhor não se preocupa com o nosso sofrimento, mas o intuito dele é coletivo, é salvação. Então, muitas vezes, nós vamos ter que passar por coisas, por dificuldades, vamos ter que ter comprometimento, vamos ter que vamos ter que perdoar, vamos ter que dizimar, vamos ter que pagar, vamos ter que fazer coisas que às vezes não é tão bom para nós, porque é um bem maior, é algo acima. Às vezes, a gente entra em questionamentos e coisas que não faz nenhum sentido. Se a gente for falar sobre a questão da nossa vida financeira, às vezes as pessoas perguntam, mas eu vou dizimar e o pastor vai fazer o quê com o dinheiro? Aí eu te pergunto, Deus te chamou para dizimar ou para controlar o dinheiro? Deus te chamou para dizimar. Deus vai cobrar quem tem que controlar. Então, por que você está entrando nessa questão? Por que eu estou entrando nessa questão? Para quê? Para justificar aquilo que eu não faço. É muitas vezes ofertar. Mas eu não vou trabalhar porque o irmão não vai trabalhar. E a gente começa a justificar, distorcer a palavra, distorcer aquilo que Deus nos pediu, para justificar dentro da palavra algo que não tem nada a ver. Bia, coloca para mim em Gálatas 5:1. O que nós precisamos entender é que Deus, Ele não poupou nem que o filho dele sofresse numa cruz, por um bem maior, que era a salvação. E por que nós estamos, muitas vezes, querendo ser poupado e justificando o nosso sofrimento, as nossas dificuldades, e não realizar aquilo que Deus nos mandou? Em Gálatas diz, foi para a liberdade em Cristo que nos libertou. Portanto, permanecerei firmes e não vos sustentai-vos por outra vez a um jugo de escravidão. Lembre-se de onde Deus te tirou. Não use essas coisas, essas desculpas, essas palavras para voltar de onde Deus te tirou, para que você não entre em julgamento de servidão, do qual você não pertence mais. Nós temos que nos manter firmes apesar de tudo, para que nós possamos alcançar. O pastor falou aqui, eu acredito que foi na semana passada, às vezes não é importante como a gente começa, mas como a gente termina. E para a gente terminar bem, a gente tem que se manter firme. Então, nós precisamos ser firmes, independente das circunstâncias. Não vai ter tempos só bons e não vai ter tempos só ruins. Mas, como a palavra de Deus diz, a nossa fé, ela tem que ser inteligente. A fé inteligente é uma fé racional. Ainda quando eu não sinto arrepio, ainda quando eu não tenho vontade, eu estou aqui, porque eu tenho a certeza que Jesus morreu na cruz. E eu terei a vida eterna. A certeza me basta para adorar a Deus. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Pastor?